E aí, pessoal, tudo bom? Acho que deu para notar que eu já não estou mais no Brasil gravando naquelas paisagens maravilhosas. Estou aqui em Dallas. A gente chegou na semana passada, na quarta-feira. Eu estou aqui na minha poltrona de guerra para a gente gravar vários vídeos para vocês. E eu já começo pedindo perdão porque semana passada a gente não teve vídeo no canal. Como eu falei, a gente chegou na quarta-feira. Eu não tive vídeos extras para colocar e nem tive como gravar, porque no Brasil, na verdade, eu ia gravar algumas sequências de vídeos, só que eu tive alguns contratempos. Mas eu peço perdão e já tô aqui compensando vocês com um vídeo ó, top sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar, tá bom? Então, se você ficou curioso, vem comigo. Eu já estava morrendo de saudade de falar com vocês sobre maternidade aqui no canal. Quem me conhece sabe que de longe é um dos meus assuntos preferidos da vida. Eu paro mesmo para estudar, para ler e adoro esse bate-papo para trocar ideias com outras mães, com pais também. Então hoje eu trouxe para vocês um dos assuntos que assim é um testemunho da minha vida mesmo, foi presente de Deus, que é a história dos meus 2 partos. O Diana Vitória e o de Daniel, os 2 foram partos normais, e é isso que eu quero falar para vocês um pouco. Por que eu escolhi, como foi o percurso, assim, pelo que eu passei para ter os 2 partos normais, e quero contar o que Deus fez na minha vida através dessa história. Mas antes eu quero dar uma dica. Quem notou nos últimos vídeos eu tenho usado esse brinco que eu tô assim apaixonada. E eu ganhei, na verdade, da minha avó. Ela tem uma loja incrível lá no Juazeiro do Norte, lá no centro, se chama Paraíso das Joias. Então, se você é de Juazeiro, essa é a dica, tá bom? Lá tem preços maravilhosos, tem coisas lindas demais e eu super indico, tá bom? Mas voltando ao assunto, eu engravidei de Ana Vitória lá no finalzinho de 2012 e tive ela em 2013. E na verdade foi uma gravidez bem assim tumultuada, porque eu enjoei muito. Passei os 3 primeiros meses de cama, assim, vomitando todos os dias. Então foi uma gravidez no começo, principalmente, muito difícil. E eu precisei deixar a faculdade, na época eu fazia faculdade de Direito, lá na minha cidade, vizinha na minha cidade, aliás, no Crato. E eu precisei parar mesmo, porque eu não conseguia sair de casa. Então, eu tive muito tempo para ficar em casa, para ficar no quarto, deitada, pesquisando sobre vários assuntos da gravidez. Porque na verdade eu não conhecia muito, que eu sabia que eu ia ser mãe, que eu tinha um bebê na barriga, nem o sexo eu sabia ainda. Eu tive muito tempo e muita curiosidade para pesquisar sobre esse assunto. Na época, começaram a surgir vários blogs maternos, várias tinham sites já, claro, mas começaram a bombar vários sites, aliás, vários blogs maternos. Eu comecei a seguir vários, a pesquisar sobre vários. E é bom essa questão dos blogs, porque ele lhe passa assim uma realidade daquela pessoa que escreve. E aí eu comecei a ver que um dos assuntos mais falados era sobre o parto. E eu não conhecia muito disso, eu sabia que tinha esses 2 tipos, o parto normal e o cesárea. Só que, como eu só conhecia, assim, na minha família, eu só tinha ideia do parto cesariano, então eu nunca pensei muito que seria diferente para mim. Minha mãe teve 4 partos cesarianos e, assim, para mim era uma coisa que ia resultar nisso mesmo. O que eu conhecia do parto normal era tipo aquele filme, aquela minissérie que a mulher está morrendo para ter um filho, para colocar o filho no mundo, e depois que o bebê nasce, ela assim, tipo, parir. Mas eu não conhecia muito. E eu comecei a conhecer e a sentir vontade de ler mais sobre isso através desses blogs. E aí eu vi os benefícios do parto normal. Eu vi como é melhor para a mãe, como é melhor para o bebê, e tudo aquilo foi despertando dentro de mim o interesse de ter aquele tipo de parto. Só que naquela época, hoje até que está mais acessível a ideia, só que naquela época no Brasil, as pessoas não tinham muita escolha, as mulheres não tinham muita escolha do que parto levaria. Inclusive o meu médico assim me ouviu, me dava os prós, os contras, assim, ele foi muito legal, na verdade, comigo, mais do que normalmente eu escuto as histórias das mães que lutam para ter um parto normal. E
todo mundo me dizia assim que eu era meio doida, que eu ia sofrer demais, e eu tinha muito apoio do meu marido, na verdade, porque ele também acompanhava um pouco comigo sobre as histórias, sobre alguns vídeos. Naquela época surgiu O Renascimento do Parto, aquele filme maravilhoso. Eu também indico muito quem tiver interesse, quem estiver passando por essa fase. E foi aquilo que deu, sabe, o start assim pra gente. Não, eu quero aquilo, eu quero isso mesmo, eu quero que minha filha venha dessa forma. Eu lutei todo o processo assim da minha gravidez, me preparando psicologicamente, me preparando fisicamente e também, principalmente, me preparando espiritualmente, porque realmente envolve muita coisa um parto normal. Envolve dor, dói muito, e você precisa estar preparado também espiritualmente, porque aquilo, como eu falo, eu acho que se eu não tivesse tido a presença tão forte do Espírito Santo naquela sala, porque eu tive a Ana Vitória sem anestesia, eu não teria conseguido, porque eu senti todas as dores do começo ao fim, até na hora do nascimento dela, que ela coroou e tudo mais, eu senti tudo. Então, eu tenho certeza que não teria sido possível se eu não tivesse sentido muito maior do que as dores, se eu tivesse sentindo a presença de Deus naquele lugar. Então, é necessário demais você estar bem, você estar espiritualmente preparado também. Mas voltando um pouco, eu me preparei bastante, eu li sobre isso, eu vi que para a mãe, todos os benefícios de uma recuperação mais rápida, de não ter 7 tecidos cortados para chegar na cesárea, mas eu quero deixar aqui claro que eu não sou contra a cesárea se ela for realmente necessária. Eu creio que ela salva vidas, na verdade. Só que eu sou contra quando é uma cesárea desnecessária, aquela que é conveniente para o médico, para a mãe. O que eu gosto no parto normal é porque é humano, sabe? É respeitoso, na maioria das vezes, pelo menos. É um parto que o protagonista é o bebê e também a mãe, e não o médico, como normalmente acontece na cesárea. Então, tudo isso me atrai muito no parto normal. Fora todos os benefícios para o bebê, que vem na hora que ele quer, que vem já preparado para vir ao mundo. E gente, é tanta coisa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo separado só sobre o parto normal, porque é muita coisa, muita informação legal. Mas para o vídeo não ficar mais extenso ainda, eu vou contar só a minha história. Então, depois de já ter decidido, já ter assim escolhido mesmo o tipo de parto que eu queria, de já ter conversado com o meu marido, os meus familiares e também com o meu médico, a gente foi seguindo esse plano. Fiz o meu plano de parto também, que eu vou deixar um modelo aqui no box de informações para quem tiver interesse, que hoje é muito usado, já está sendo muito divulgado, que é o tipo de parto que a mãe deseja. Ela deixa por escrito, entrega ao seu médico e deixa como ela quer que seja o seu parto, ela expressa a sua vontade. E ali eu escrevi tudo que eu queria que acontecesse, claro que eu pesquisei muito, eu estudei muito sobre termos médicos também, para não escolher por escolher. Claro que eu queria o que fosse melhor para mim, para o meu filho, para minha filha no caso. E aí conversei com o meu médico e já estava decidida que queria seguir em frente com o meu parto normal. Só que quando eu já estava no finalzinho da gravidez, meu médico falou para mim que na época que eu ia ter na Vitória, seria a data prevista para o parto seria 10 de julho. E ele falou pra mim, olha, Ivana, eu vou ter que viajar dia 2 de julho e só volto dia 12, se eu não me engano, dia 13. E a época que eu achava que era mais, mais possível dela nascer, ele não ia estar lá. E se ela não nascesse normal até o dia que ele fosse viajar, que seria, ele viajaria na terça, teria que ser na segunda, ele não faria meu parto normal, teria que ser uma cesárea. Ou se eu quisesse continuar tendo normal, eu teria que ter com um plantonista. Eu teria que dar a resposta para ele até a segunda-feira dessa data que ele me falou. E eu fiquei assim, sabe? Fiquei desesperada, aquela notícia foi meio surreal para mim. Como é que meu médico vai me deixar logo nessa data e tal? Mas acreditando que muitos partos, assim, eles podem ser antes da data de 40 semanas, podem ser depois também. Então eu tava assim, me segurando na esperança.
E aí aconteceu que eu fui para o meu médico de ultrassom e ele falou: olha, Ivana, não tem como, ela não tá encaixada direito, ela ainda tá um pouco para cima, eu acho que pela data aqui que seu médico falou, ela não nasce não. E aí eu fiquei apavorada, meu Deus do céu, tudo que eu tinha planejado, toda aquela idealização de parto tinha ido por água abaixo só porque meu médico ia viajar e eu não queria ter com plantonista, porque isso era a minha primeira filha, eu não conhecia o plantonista. E meu marido também, assim, achou que seria loucura ir pra uma pessoa que eu nunca tinha visto. E aí a gente ficou muito triste, eu fiquei muito aflita, orava muito, então Deus mandou uma mulher, uma pastora maravilhosa, orar por mim e falar que eu sossegasse, que eu apenas descansasse, que o que fosse melhor para mim iria acontecer. E a partir daí eu descansei. Fiz tudo o que eu podia para ter um parto normal, assim, para acelerar pelo menos o parto normal, caminhava, fazia muita faxina nessa época, assim, dá um gás, sabe? E aconteceu que descansei. Eu acreditei que Deus ia fazer o que fosse melhor para mim e descansei. Tá aí o meu milagre, quando foi no sábado, eu tava fazendo uma faxina grande na casa, porque domingo minha sogra ia chegar com meu sogro. E aí o meu tampão saiu no sábado. Eu passei o sábado inteiro de contração, liguei pro meu médico, ele disse, olha, você fica em casa, se você notar que a contração tá de 5 em 5 minutos, você vai pro hospital, me liga e vai pro hospital. Ok. Então eu passei, assim, o sábado inteiro tendo aquelas contrações meio irregulares, uma coisa que doía, mas não doía, e preparando tudo que precisava. Minha mãe foi ajeitar o beiço, e eu acreditava que podia demorar, mas que tava chegando a hora, sabe? Tava muito confiante de que Deus ia fazer aquilo que o meu coração desejava. Então liguei para o médico, na verdade. Liguei pro médico lá para as 11 horas do sábado. Falei para ele que eu não sabia mesmo se eu estava sentindo contração, porque não doía de verdade, assim, a dor que eu sentia era uma cólicazinha de nada. E que eu não conseguia marcar, não estava regular. Ele falou, Ivana, vai pro hospital que eu te encontro lá. E aí, saí de casa umas 11h30, mais ou menos, a gente se encontrou. Ele fez o primeiro exame, né, pra verificar quanto de dilatação que eu tava. Eu já estava com 4 centímetros de dilatação. E eu fiquei muito feliz, porque eu não tava sentindo dor, já tava em progresso. Daqui a pouco eu ia entrar na ativa mesmo, no trabalho de parto ativo. E, gente, eu tava muito feliz, porque Deus estava ali fazendo o meu milagre antes da data que o médico falou, exatamente na data, aliás. Ele me deu até segunda-feira, no sábado eu entrei no hospital já disse pra eu ficar lá. E de 2 em 2 horas ele ia me verificar se estava tudo bem. E ela nasceu domingo, às 6 horas da manhã. E o maior milagre que eu acho, fora ela ter nascido no prazo que ele me deu para nascer, foi que esse meu médico lá em Juazeiro, ele era muito cheio de compromisso. Ele não tinha datas assim para ficar comigo. Se eu tivesse um parto normal durante a semana, tal hora, seria assim muito indeciso, sabe, a data mesmo. Então, o único dia que ele tinha para ficar comigo no hospital, me acompanhando o tempo inteiro, foi do sábado pro domingo, que era quando ele não tinha nenhum outro trabalho. Então, ele mesmo que me acompanhou desde a hora que eu entrei até a hora que eu saí, até a hora que ela nasceu. Ele que estava comigo o tempo todo. Isso foi maravilhoso. Que eu consegui, assim, eu confiava nele. Então, esse foi o meu grande milagre. Ele me deu alta na segunda-feira, que foi o prazo que ele tinha me dado. E depois viajou e, ok, eu já estava com a Ana Vitória. Esse meu primeiro parto foi uma mistura de vários milagres de Deus, porque eu sei que através dele eu consegui ter o parto que eu sempre quis. Muitas pessoas me desacreditaram, dizendo que eu não ia conseguir, que eu era muito nova, muito magra, que eu não tinha passagem, que falaram muitas coisas ruins para que eu não conseguisse acreditar em mim mesma. E Deus me mostrou que através dele eu ia conseguir
também tive o milagre de ter o meu médico ali comigo o tempo todo, ter o milagre do tempo certo, que ela nasceu com 38 semanas e 4 dias. Então foi tudo assim, uma sequência de milagres maravilhosos. E outro que eu preciso contar também, como eu falei no comecinho do vídeo, a Ana Vitória nasceu sem anestesia nenhuma. Desde o comecinho dos 4 centímetros que eu cheguei, não tava com tanta dor, mas quem já teve um parto natural sem anestesia sabe que realmente é um parto muito, 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 muito doloroso. E eu senti cada dor, cada contração, aquelas que vai chegando mais perto, eu urrava de dor, assim, pedia pelo amor de Deus por misericórdia, mas eu queria muito aquele parto, eu queria muito sentir todas aquelas dores, assim, você pode achar que eu sou louca, mas eu precisava muito ter aquele parto. E eu pedi anestesia, eu pedi até cesárea na hora, de tanta dor. Mas Deus foi fiel comigo e me ajudou a conseguir chegar até o final. E hoje eu sou, assim, eu me sinto muito, muito bem, eu me sinto, assim, muito feliz de ter realizado esse sonho, de ter tido um parto normal, sem anestesia. A única intervenção que eu tive foi na hora de passar, o meu médico fez o corte, ele aplicou a xilocaína, que é a anestesia local, e fez a episiotomia, que é o corte lateral, para poder ela passar mais fácil. Mas também foi a única intervenção que aconteceu no parto de Ana Vitória. Meu próximo milagre é no nascimento de Daniel. Eu já tinha certeza que queria que o meu parto fosse normal. Aqui já nos Estados Unidos tem outra cultura, outro pensamento sobre partos. Então eu já caminhei todos os 9 meses sabendo que era esse parto que ia acontecer, por já ter tido um parto normal, por ter essa ideia do que é um parto normal. E então, todo esse caminho da minha gestação, eu fui só me preparando, como eu falei, toda aquela preparação. Então, eu fui tendo essa mentalidade durante todo o parto e queria tentar novamente sem anestesia. Aqui eles têm isso da anestesia como um brinde para você ter um parto normal. Aqui eles já não... É totalmente diferente do Brasil, a mentalidade sobre o parto cesariano. Aqui eles não fazem por qualquer coisa, aqui é realmente quando precisa. Perto da data que eu tive Ana Vitória, com 38 semanas, eu já fui me preparando porque achei que o Daniel podia nascer rápido como Ana Vitória, antes de 40 semanas. Então, eu fui me preparando, eu pedi para minha mãe vir para cá, para me acompanhar aqui nos Estados Unidos, aqui em Dallas. E aí ela só conseguiu passagem, eu não sei o que aconteceu, mas ela só conseguiu passagem para dia 20 talvez, de junho, dia 20 de junho. E a data prevista era 26, eu achei que tava, tipo, muito em cima, talvez ele nascesse antes dela chegar, e tava aquela angústiazinha de grávida. E aí aconteceu que o meu médico ia me ver, me examinou quando eu tava com 38 semanas. Não, com 37 ele me examinou e viu que só tava com 1 centímetro de dilatação. E me examinou na outra semana com 38 e viu que não caminhou muita coisa, só caminhou meio centímetro. Então tava com 1,5 com 38 semanas. E aí ele falou, olha, na terça-feira, quando eu ia fazer 39 semanas e alguns dias, na terça-feira, se nada acontecer, vamos induzir seu parto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não gosto dessa coisa de indução, sabe? Eu quero que realmente seja no tempo certo. Pra mim não tem muita lógica você fazer um parto normal, que não acontece nenhum problema no decorrer do parto, e você vai precisar induzir, sabe? É uma coisa meio sem lógica pra mim. Eu fui no que eu mais sabia fazer, eu fui no joelho, fui em oração e dizer, Senhor, eu não quero indução, eu não quero ir para uma cesárea, eu não quero nada disso, Senhor, o Senhor conhece o desejo do meu coração, e o que eu realmente quero é um parto normal, natural, respeitoso, sem nenhuma intervenção. E aí aconteceu que eu fui orando, e com medo de acontecer, de não evoluir, ele querer ir para uma cesárea, sabe? Eu fiquei muito triste e fui orando e veio aquela palavra de novo, descansa em mim que eu vou fazer o que é melhor para você. E aí eu fui descansando e fui pensando em outras coisas, mentalizando aquela
ansiedade para outras coisas. E minha mãe finalmente chegou e ele não tinha nascido. Ela chegou num domingo. No domingo a gente começou a arrumar o berço, que ela trouxe todas as coisas, ela mesma costurou. Mãe, te amo! Ela mesma fez todo o jogo do berço. E aí a gente foi fazendo, foi ajeitando e até ela achou que era um pouco precipitado. Mas sei lá, eu disse, não, quero fazer, eu quero deixar já tudo pronto. E aí, quando foi na segunda-feira, eu acordei super ansiosa para mostrar alguns lugares para ela, porque ela veio para ficar pouquíssimos dias, ela ficou 25 dias apenas. Eu queria que ela tivesse experiências aqui, de compras e coisas assim. E só que eu acordei na segunda-feira com cólica. E eu disse, Jesus, será que vai nascer? A gente passou a tarde toda fora. Eu, ela, meu marido Gabriel e Ana Vitória. A gente passou a tarde fazendo algumas compras para ela. Conheci algumas coisas em cidades diferentes também. E aquela cólica vinha. Eu sabia que era contração. E aí, só que eu não podia ir ao médico lá no hospital com, sei lá, 15 minutos de uma contração para outra, né? Claro. E aí não, vamos, quem sabe vai nascer amanhã, depois da manhã, sei lá. E aí, quando a gente chegou já era mais ou menos umas 6 da tarde. E a gente foi ao parque com a Ana Vitória, fui apresentar algumas amigas à minha mãe. E a gente voltou, eu tava com muita dor, eu enchi a banheira com água bem quentinha, botei alguns sais pra tentar, assim, amenizar a minha dor. E eu não tava aguentando. E aí deu aquele, sabe, start, vamos pra maternidade. E aí Gabriel já, aquela coisa de pai que acha que vai nascer no carro, ele já foi muito rápido pegando tudo. A gente deixou na Vitória com uma grande amiga minha, beijo você foi demais. E aí a gente foi pra maternidade. Eram 40 minutos, 45 minutos de distância. E no carro eu tava vendo que tava de 3 em 3 minutos a contração. Gente, eu tava morrendo de medo de nascer antes do tempo. No carro mesmo. Eu tava com aquela sensação, sabe? E aí eu cheguei no hospital, isso na segunda-feira à noite. Cheguei lá no hospital e aí eu já não tava aguentando de dor, já tava com muita dor. Ela foi me examinar, eu tava com 6 centímetros de dilatação, muito perto, já tava naquela fase bem latente mesmo. E pedi anestesia. Não tinha a mínima condição. A dor do menino, eu não sei se existe isso, se isso é conversa, mas eu tive uma menina e um menino. E a dor do menino é muito mais doloroso do que o da menina. Na Vitória era uma dor assim, só na barriga, uma dor de cólica só na barriga. Do menino não, parecia que ele tava me rasgando das costas para a barriga. Eu, não, me dê uma anestesia em nome de Jesus. A enfermeira falou, olha, da próxima vez que você tiver um filho, venha antes pra você não sofrer tanto, menina. Eu, meu Deus, ela tá pensando que eu já vou ter outro? Como assim? Mas, enfim, eu cheguei, ela já me deu uma anestesia, assim, foi um sonho, um hospital maravilhoso, um atendimento incrível, as enfermeiras, sem palavras pra falar, pra descrever. E aí, todo o percurso foi muito mais rápido, foi muito mais fácil, porque eu tava lá com anestesia, não tava sentindo todas as dores que eu senti na Vitória, eu tava sendo monitorada o tempo todo, eu conseguia ver no gráfico quando tava chegando a contração, mas eu não sentia. E aí o meu médico tinha viajado essa semana do meu parto. Por que eles fazem isso? Me explica por que os médicos viajam. E aí ele tinha viajado essa semana que tinha passado, né? Durante essa semana que Daniel nasceu. E aí a enfermeira ligou, porque assim, aqui a enfermeira lhe acompanha o tempo todo, mas na hora de nascer é o médico que tem que fazer a transição do bebê pro mundo. E aí ele tava chegando de viagem ainda, e o bebê tava nascendo, e ela olhava assim, meu Deus, tá coroando, fecha a perna, espera um pouquinho, não empurra. Gente, ela é boa de empurrar, tem que esperar. E aí, nessa agonia toda, eu achei que, eu nem sei o que eu achei, que não ia dar tempo. Eu só vi o médico abrindo as mãos, assim, botando a roupa, sentou, disse,
você quer botar força agora ou quer botar quando vier a contração? Eu disse, eu quero agora. Pronto, nasceu. Senti uma dorzinha incômoda, porque enfim, é uma cabeça que está saindo de mim, mas foi super em paz, super tranquilo. E assim, ele nasceu na terça-feira de manhã, que era o prazo que ele tinha me dado pra fazer, como é que eu falei? Ai, fugiu a palavra. Pra poder induzir o parto. Deus, mais uma vez, operando milagre, assim, nos últimos minutos, pra eu ver que Ele que faz e Ele faz da melhor forma possível. E assim foi meu parto, foi super tranquilo, foi muito maravilhoso. Deus cuidou de cada mínimo detalhe, minha mãe chegando no tempo certo, um dia antes, mais ou menos um dia e meio antes dele nascer, para estar comigo, para cuidar de mim, para também o médico chegar de viagem exatamente na hora que ele está nascendo e para não precisar induzir o parto. Assim, Deus cuida, Deus, assim, Ele gera no nosso coração aquele desejo, aquela vontade, e ali Ele cumpre para mostrar que Ele é Deus de cumprir promessas e Deus de agradar os filhos dele. Então esses foram os meus 2 relatos de parto. A finalidade de verdade para eu ter falado toda essa história é para só dizer que Deus, Ele se importa até com isso. Ele se importa até como é o desejo de botar o seu filho no mundo, como você quer. Isso é pai, isso é ser pai, isso é ser aquele que se preocupa com você, que se preocupa com aquele sonho que para as outras pessoas é tão bobo, é tão, assim, tão indiferente. E Deus não. Deus olha para você e diz, eu vou cuidar até disso que as pessoas não dão valor, mas eu vou fazer por você. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Me emocionei demais de ter lembrado dessas histórias, de ter revivido aqui um pouco com vocês de tudo que aconteceu. Então, meus 2 filhos, eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei. Sei que, modéstia à parte, claro, eu me sinto vitoriosa por ter conseguido esses 2 partos. Cada um foi diferente, mas cada um com um milagre de Deus. E eu tô aqui para contar para vocês que escolha qual seja o parto da sua escolha, do seu coração, estude para saber, se informe, entrega na mão de Deus, se prepare espiritualmente também, porque você vai ver que nas mãos de Deus maravilhas e milagres acontecem. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de assuntos assim, também sobre relatos da minha vida, comenta aqui embaixo para eu ter mais ou menos uma ideia do que vocês gostam de ver e também dá sugestões de vídeos aqui para mim, tá bom? Um beijo para vocês, me segue lá nas redes sociais e até a próxima. Um beijo!